Shalom, shalom, amada família Bessorá, que dia lindo, maravilhoso, abençoado, resplandecente, glorioso no Senhor. O Senhor é muito bom, tem cuidado de nós e estamos hoje no nosso 19º dia de caminhada, dia de oração, juntinho ao Senhor Jesus, caminhando com Cristo até Pentecostes. E é tão gostoso, estamos sendo cobertos pelo rastro de amor do nosso Senhor, cobertos pelo pó que sai das suas sandálias, de tão pertinho que nós estamos com Ele. E é assim que são os discípulos do Senhor, eles têm companheirismo, eles andam junto com o seu Mestre, com gratidão, com paz, resplandecendo a glória de Deus, refletindo o caráter de Cristo. E vamos ser gratos ao Senhor neste dia, nesta semana que temos orado por fortalecimento sobrenatural do Senhor, nos dando discernimento espiritual, nos dando sabedoria e entendimento para enfrentarmos as situações de adversidade. Modeani lefaneha, melehai vekayam, Shehersarti bi nishmati berhem la rabá emutaneha. Sou grata a ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado a minha alma dentro de mim com misericórdia. A tua lealdade é grande. Vamos repetir ao Senhor: somos gratos a ti, nosso Rei vivo e eterno, por ter restaurado nossa alma dentro de nós com misericórdia. A tua lealdade é grande. Como o Senhor é maravilhoso. Amados, a palavra de Deus, os princípios vivos de Cristo em nós, é o nosso modo de vida, é o nosso modo de conduta, é aquilo que nós resplandecemos do Senhor. Então nós vamos lembrar neste dia que entramos no mês de Ar, que é o acróstico do Senhor que nos diz: Ani Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te cura, o Senhor que te sara. E isso aconteceu quando o povo de Israel chegou às águas amargas de Mara, e ali o Senhor curou aquelas águas de amargura. Que desta forma também cada um de nós esteja sendo restaurado pelo Senhor no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ações. Que a gente seja por completo liberto das cadeias das trevas e que a gente viva a vitória da cruz de Cristo, a liberdade para a qual o Senhor nos trouxe. Queridos, e é tão maravilhoso, porque nós temos recebido essa força do Senhor, essa força sobrenatural, e nós sabemos que aquele que é liberto por Cristo e tem consciência de quem era, e a consciência de onde estava, e a consciência de quem é agora, de que é filho de Deus, e de onde está, juntinho do Senhor, juntinho do Pai. Essa pessoa não quer voltar atrás, ela quer caminhar adiante, ela quer caminhar ao lado de Cristo, ela quer ser encontrada do Senhor, ela quer que as pessoas olhem para ela e vejam Cristo na vida dela, sabia? Isso é tão bom quando alguém olha para a gente e diz assim: eu vejo Cristo na sua vida. E porque eu vejo Cristo na sua vida, eu quero ser de Cristo, porque eu vejo o resplandecer do Senhor e como o Senhor muda e como o Senhor transforma. Que a gente receba todo esse poder da ressurreição de Cristo em nós, da nossa velha natureza, daquilo que era ruim em nós, dos nossos maus caminhos, da nossa inclinação errada. Que a gente seja restaurado pelo Senhor, que a gente tenha novidade de vida e que essa novidade de vida ela seja inspiradora. Amados, que a gente tenha essa consciência
nós somos libertos pelo Senhor. A gente não quer voltar atrás. A gente não quer voltar para as cadeias. A gente quer ser do Senhor, caminhar, cadima, 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 seguimos em frente, colocar-se, amados, diante do Pai, todas as situações que elas possam ter acometido a nossa vida, ou as que estão acontecendo agora, aquelas que talvez um dia falou, vou chutar o balde, cansei. Não, são desafios. Não olhe para as situações como problema, olhe como desafios. E os desafios o Senhor tem nos fortalecido. E a gente precisa saber que o mal sempre cria atmosferas, gente, de desesperança, atmosfera para incredulidade. Mas o especial é que quando a gente recebe o discernimento espiritual, e como nós temos visto esse dia com várias passagens bíblicas, a forma como Cristo chegava diante de uma situação, e ele nos surpreende, Ele chega diante de uma situação que está toda confusa e ele vai tratar a incredulidade de um pai. Ele está caminhando e tem uma mulher desesperadamente clamando por socorro. E ele vai tratar o coração dos discípulos para que resplandeça deles misericórdia, como era do próprio Cristo. Então a gente surpreende, porque Cristo ele não faz as coisas no piloto automático, mesmo as coisas acontecendo com aparência natural do dia a dia. O Senhor nos ensina em novidade de vida. Ele nos ensina que Ele veio para libertar os cativos que estão presos nas correntes das trevas, nos grilhões, nas algemas da maldade. Muitas vezes a gente pode dizer para essas situações assim, estou no fundo do poço, estou com meu pé atolado no lamaçal. Nesses momentos o Senhor está dizendo, eu vim para te arrancar desta situação, para te libertar destas cadeias, destas prisões, destes laços, destas ciladas. Mas tem uma coisa muito especial, quando você estiver liberto, não volte para lá, caminhe pertinho do Senhor. E não tenha então nada de desesperança, nem de incredulidade. Saiba que este é um tempo muito especial, muito especial. Eu sempre lembro que após a crucificação, 2 discípulos, eles quiseram voltar para Emaús. E o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, está ali caminhando ao lado deles. Eles esqueceram das palavras do Senhor. Eles esqueceram do plano magnífico da obra de reconciliação com o Pai. E eles entraram naquela atmosfera da incredulidade. E eles estavam regressando. E o Senhor os encontra neste caminho, para que eles saibam, para que eles se lembrem, para que eles tenham a certeza de que a palavra do Senhor é viva, ela é eficaz. E o Senhor Jesus tinha dito, eu vou ressuscitar. E Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou por nós. Ele ressuscitou para vencer a morte. A morte, o resultado da rebelião do ser humano lá no Éden. A morte, o resultado de quando o ser humano disse, eu não preciso das decisões de Deus sobre a minha vida. Eu quero tomar as minhas próprias decisões, porque sou eu que sei. Quando o ser humano fez isso, então a morte espiritual, a morte física, o distanciamento nosso com o Pai, Ele entrou em cena no universo. Nós saímos da eternidade para estarmos aqui nesse tempo natural. E o Senhor vence a morte para dizer, venci aquilo que tirava da presença do Pai, eu venci o último obstáculo, eu venci o último inimigo. E nós temos a gratidão ao Senhor de saber, Ele ressuscitou por nós, Ele completou toda a obra perfeita da cruz por nós, por nos amar, por amor a nós. Então, queridos, neste tempo, vamos ouvir com atenção, vamos parar todos os dias, vamos olhar para dentro de nós, vamos desejar ter o nosso caráter mudado e restabelecido pelo Senhor.
Este é o tempo de dizer: eu quero ser mais parecida com o meu Senhor, eu quero ser mais parecida com o meu Mestre. A obra da cruz, ela vai nos restaurar ao projeto original da criação, sabe? Ela nos restaura. O amor de Cristo restaura em nós a obediência, a estabilidade, a compaixão, a bondade, a paciência, a mansidão, a fé, o autocontrole. O Senhor, perdão, hoje até esfriou um pouquinho. O Senhor nos leva a buscar um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. Não é dizer eu conheço a Cristo apenas de palavras, é dizer eu vivo, eu tenho uma vida com Cristo. Eu tenho uma vida com Cristo. E esse nosso encontro verdadeiro, quando a gente entrega-se totalmente aos pés da cruz, tudo muda. A gente passa a enxergar a nós, ao nosso irmão, de uma forma diferente. Nós nunca mais vamos ver as pessoas como a gente via anteriormente, porque agora a gente passa a olhar para o nosso irmão com os olhos de Cristo. Essa é uma ação maravilhosa do Espírito Santo em nós, que restaura a nossa confiança, que restaura o nosso entendimento, que restaura em nós a alegria do Senhor. E nós somos luz de Cristo para resplandecer, em nome de Jesus. E a luz do Senhor, ela resplandece sobre o nosso entendimento e ela nos dá direção, ela nos dá coerência no nosso pensamento. Todo pensamento confuso, toda dúvida é vencida pelo poder do Senhor. A nossa personalidade, ela é restaurada na essência de Cristo e a cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, mais parecidos com seu amor, e as nossas ações passam a ser ações parecidas cada vez mais com o Senhor. Nossa alma, ela é alinhada com o nosso espírito novamente. Não fica tudo uma bagunça, né? Carne para um lado, alma para o outro, espírito para o outro. É tudo realinhado. Realinhado em nós para estarmos alinhados com o trono do Pai. É a gente buscar isto neste tempo, esse alinhamento. Hoje nós vamos falar de uma passagem muito especial, como nós estamos falando da cura, do amargor, de tirar essa amargura da vida, de ter sido liberto por Cristo, de ter sido sarado. Sabe, queridos, é sempre bom a gente lembrar que águas amargas são retratadas na palavra de Deus como águas estéreis, águas sem vida, águas que não geram vida. Então, quando nós alimentamos em nós a amargura, quando alimentamos em nós a raiz da amargura, nós nos tornamos pessoas estéreis no mundo espiritual. Porque muitas vezes da nossa boca vão sair apenas palavras amargas sobre a vida das pessoas. Muitas vezes a gente está se sentindo amargo, aí a gente quer destilar daquela amargura para que o outro se sinta amargo também. A gente perde o júbilo, a gente perde a alegria. Esse é um tempo de restauração, restauração de júbilo, restauração de alegria, restauração de perseverança, de fé, restauração no Senhor, sermos libertos, termos o nosso espírito liberto em Cristo, vivermos novidade de vida. Queridos, quantas vezes o mal, ele gera as atmosferas, mas o Senhor nos ensina na palavra que a gente resista o mal, a gente resista a voz do maligno. Nós precisamos lembrar que Cristo veio para libertar o cativo, tá? E Ele nos libertou. Então nós temos uma gratidão imensa ao Senhor, que nós expressamos, né, da forma que a gente não queira nunca mais voltar para os grilhões das trevas. Então, qual que é a nossa forma também de expressar gratidão? Além de adorar, além de louvar, além de bendizer ao Senhor, também uma forma de expressar a gratidão
é não querer mais voltar para as cadeias das trevas. É dizer não para toda a voz do mal. Pensa lá na serpente, lá no Éden. Pensa que todo dia o mal tenta lançar umas palavrinhas aqui pra gente, para ver se a gente cai na sua cilada e se a gente esquece da obra de Cristo e se a gente volta para os laços que ele fez. Então é nós resistirmos, nós pedimos ao Senhor que nos dê discernimento espiritual, se tem palavras chegado à nossa vida e o mal tentando nos confundir, que a gente peça nesse tempo ao Senhor o discernimento espiritual para reconhecermos a voz do maligno, que os nossos ouvidos eles sejam selados, que a voz do maligno não entre em nossa mente. A nossa mente é mente de Cristo, estamos revestidos no Senhor e os nossos olhos são olhinhos que enxergam como os olhos de Cristo, tendo ativados na nossa vida os nossos sentidos espirituais, que a gente ouça a voz dos céus, a gente ouça a voz do Senhor e que a gente interprete o que o Senhor está falando conosco. Mas, e a gente precisa saber outra coisa sobre o mal. O mal, ele não é assim uma intempérie da existência, sabe? Não é apenas dizer, olha, um dia com uma chuva muito forte ou um calor excessivo. O mal, não, gente, no mal que nós estamos falando, o mal que nós estamos tratando de seres espirituais da maldade. Seres espirituais investidos de maldade e que diariamente tentam tragar as pessoas para as trevas. Tentam diariamente acorrentar e aprisionar vidas. Então, a gente precisa primeiro saber disso. Temos uma batalha no mundo espiritual. Eles pretendem, gente, prender as pessoas diariamente em suas ciladas, em suas armadilhas e tentam oprimir as vidas. O Senhor, ele ensina pra gente na sua palavra, e olha como isso é precioso quando a gente tem a oração do Pai Nosso, por exemplo. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina a dizer: livra-nos do mal. Livra-nos do mal, livra-nos da maldade do mal, livra-nos da maldade dos seres espirituais que estão investidos dela e tentam operar sobre a nossa vida. Livra-nos do mal. Cristo, quando ele ora pela gente, né, ele orou pelos discípulos e aquela oração ele fala: e para todos que virão a crer. Aí eu abraço essa palavra e falo: obrigada, Senhor, obrigada, porque naquele dia o Senhor orou pelos que estavam ali presentes e o Senhor orou por mim também. E ele diz ao Pai, né, ele pede que o Pai nos proteja do maligno. Então, queridos, nós precisamos entender que nós acreditamos desta forma. Acreditamos no mundo espiritual e acreditamos que no mundo espiritual existem seres da maldade e esses seres da maldade, eles não estão num dual, sabe? Um dia eles fazem uma coisa boa, no outro dia eles fazem uma coisa má. Não, os seres da maldade são seres da maldade e a gente não tem conexão com eles para pedir que de vez em quando eles façam uma bondade para a nossa vida, porque não é assim não. Eles são espertos e eles, para catar uma pessoa ali na armadilha deles, eles armam todo um plano. Vamos lembrar da serpente? A serpente não apareceu assim, terrível lá no Jardim do Éden. Não, a serpente apareceu toda, né, de uma forma sigilosa, de uma forma que ela colocou assim para o ser humano ir caminhando para a própria cilada. Então a gente precisa entender isto, que o mal ele gera aparências, muitas vezes uma atmosfera para fazer com que as pessoas percam a fé e percam a esperança, outras vezes com uma atmosfera de uma aparência, né, boa, mas que por trás daquilo tem toda uma cilada que vai levar a pessoa para os grilhões. E depois que a pessoa cai nos grilhões, quantas vezes a pessoa daí
ela se desespera. Então que a gente peça todos os dias, Senhor, nos dê discernimento espiritual para a gente enxergar o mal, criando atmosferas que quer fazer com que a gente perca a fé, e discernimento espiritual para que a gente perceba quando uma coisa aparentemente é boa, mas ela está toda investida das estratégias da maldade. Então, Cristo, ele nos ensina, ore o Pai Nosso todos os dias, ore o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele traz tanto gratidão ao Senhor, como também ele traz esse pedido: livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal e da maldade, livra-nos do mal e da maldade, Senhor, e que a gente seja uma fonte de águas curadas, de águas doces de bênção, para que a gente abra a nossa boca e abençoe a vida do nosso irmão. Queridos, e como nós falamos esta semana, temos contado vários relatos de como Cristo veio para libertar os cativos, e temos traçado então a libertação do gadareno, a libertação da filha daquela senhora que clamava a Cristo, o Senhor declarando: eu vim para libertar os cativos. E hoje nós vamos ler um trechinho que está na passagem de Lucas, no capítulo 8, onde faz uma referência a Maria Madalena. Gente, a Maria Madalena, ela é tão maravilhosa, mas sabia que ela foi uma das pessoas libertas por Cristo? Vamos ler a passagem que nos conta isso? Vamos buscar aqui a passagem, Lucas no capítulo 8. Hoje nós vamos fazer referência a isso, porque é o que nós estamos trabalhando nesse dia, realinhando corpo, alma e espírito, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a intenção do nosso coração, trabalhando a nossa inclinação, para que a gente sempre esteja nos caminhos do Senhor e o nosso pé não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu sei que a passagem pode falar muito mais coisas com cada um, e que assim seja, que o Espírito Santo revele poderosamente muito mais a cada pessoa. Mas hoje nós vamos tratar disso que nós estamos falando nesta semana de oração, caminhando bem pertinho de Cristo. Porque neste tempo que a gente tem pedido para ser um pãozinho sem fermento, neste tempo que a gente tem pedido para que seja restaurado o júbilo e a alegria na nossa vida, nesse tempo que nós estamos declarando que recebemos um fortalecimento sobrenatural do alto para enfrentarmos as situações, para termos o discernimento espiritual e reconhecermos a operação tanto quanto dos anjos do Senhor, tanto quanto dos seres espirituais da maldade. Olha que lindo! Vamos ler a palavra do Senhor. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 espíritos malignos. Queridos, olha, vamos pensar nisso, nesse retrato que o texto nos traz. Em um determinado período da sua vida, a Maria Madalena, ela foi uma pessoa aprisionada, cativa, oprimida por espíritos malignos. Mas Cristo, que veio para libertar os cativos, ele a libertou. E a partir daquele momento, a história da Maria Madalena muda completamente. É um novo tempo de Deus, é um novo parágrafo na história da Maria Madalena. Ela deixa de ser a prisioneira, a cativa das trevas, para se tornar uma filha amada do Pai.
liberta inteiramente, e aí ela passa a ser o quê? Uma integrante ativa, junto com os discípulos na caminhada com Cristo. E se nós estamos falando nesses dias de caminharmos juntinhos ao Senhor, já viram aquelas cenas, né, de desenho animado, de filme, que tem, né, muitas vezes o cachorrinho ele está preso a uma corrente? Eu lembro de um desenhinho do Tom e Jerry, que o cachorrinho ficava preso numa corrente e o Tom ficava fazendo graça. Por quê? Porque o cachorrinho vinha e a corrente parava ele numa parte do caminho, né? E o Tom ali ficava fazendo gracinha porque sabia que o cachorro não passava daquele limite. Gente, olha que poderoso isso para a nossa vida. Quando estamos acorrentados pelas trevas, nós também vamos ter delimitações no mundo espiritual. E quando eu olho para a vida da Maria, eu vejo que a libertação dela promove, inclusive, que ela possa fazer toda a caminhada com Cristo. Vamos trazer o nosso pensamento agora. Porque às vezes alguns de nós não conseguem caminhar com o Senhor, não conseguem dar o próximo passo. Ah, será que é falta de vontade? Ah, gente, quantas vezes é uma cadeia das trevas e a pessoa ela chega até um certo ponto e para, está travada ali, acorrentada, não consegue prosseguir. E nós oramos hoje para que toda a cadeia seja quebrada, em nome de Jesus. E se essa cadeia ela foi colocada, essa corrente, essa cilada, por conta de um pecado, por conta de algo que a pessoa fez em desobediência ao Senhor, em rebeldia, em rebelião, que a luz do Espírito Santo ela venha sobremaneira, que a pessoa possa dizer: Senhor, me perdoe. Eu estou entendendo hoje que eu mesmo botei o meu pé lá naquela cilada, né? E aquela armadilha me pegou. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero me arrepender do que eu fiz. E eu sei que o poder de Cristo, da cruz, do sangue derramado, ele rompe essas cadeias e eu vou ser livre para caminhar com o meu Senhor. Livre como a Maria Madalena foi, e foi assim a tal ponto que ela não quis mais deixar o Senhor. Gente, eu vejo tanto companheirismo, tanta gratidão de Maria, porque eu sei, gente, olha, só uma pessoa que ela está sofrendo, alguém estende a mão para ela e a ajuda. Gente, eu só consigo ver a gratidão nessa pessoa. Que ela olha para aquela mão que se estendeu para ela e ela quer sempre estar junto. Ela não quer ir para outro lugar, ela não quer viver de outra forma. Assim também a gente. Um dia nós estivemos cativos e Cristo rompeu as nossas cadeias. Que a gente queira cada dia mais estar agora livres para caminhar juntinho com Ele, pertinho dEle. Isso mudou a vida de Maria. Gente, você sair do cativeiro espiritual, nos remetendo às dificuldades que passaram, deve ser um elemento para fortalecer. Não é para lembrar das dificuldades, para ficar vitimizando, não. É para lembrar das dificuldades, para saber eu venci, eu passei, superei, porque Cristo me tirou de lá. Cristo me tirou daquele lamaçal e colocou os meus pés firmes sobre a rocha, que é o meu Senhor. Então, um sinal da gratidão maravilhosa que a gente tem pelo Senhor é que hoje a gente queira ser uma pessoa melhor do que a gente foi ontem. E que amanhã a gente queira ser uma pessoa melhor do que nós estamos sendo hoje. Melhor no sentido de, sermos mais parecidos com Cristo. Melhor no sentido de,
comunhão, amor, bondade, gentileza, compaixão, estender a mão, ajudar, dar um abraço, não é? Consolar quem precisa ser consolado, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, sermos verdadeiros em Cristo, sermos de verdade uma luz mesmo que está aqui acenando para a humanidade. E a cada dia, gente, o poder do alto, ele nos dá essa habilidade, ele nos fortalece fisicamente, espiritualmente, mentalmente, para que a gente resista aos ataques do maligno, às ciladas, às tentações. E é preciso que a gente peça esse discernimento do Senhor, porque todos os dias as trevas vão tentar nos arrastar para ver se elas levam a gente de volta. Mas a Maria nunca mais quis voltar para lá. Maria não saiu de perto de Cristo. Eu oro isso para a gente hoje, que a gente que foi liberto pelo Senhor, que a gente não queira mais deixar de estar pertinho do nosso Senhor, que a gente queira cada dia mais estar pertinho dele. Vou colocar uns pontos da Maria, assim, foram tão importantes. Lembra quando o Senhor Jesus ele foi preso e os discípulos fugiram, né? E chegou o momento da cruz. Ali na cruz, o discípulo amado estava, Maria, a mãe de Jesus, estava, e a Maria Madalena estava lá. Ela estava com o Senhor. E isso, gente, são aquelas pessoas companheiras, as pessoas amigas, as pessoas gratas, sabe? Os amigos, os companheiros são aqueles que, mesmo dia que a gente está bem e todo mundo está com a gente, eles também estão com a gente. Mas naquele dia que as coisas não estão boas e que todo mundo foi embora, o amigo verdadeiro, o grato, o companheiro, ele está do nosso lado. E ali na cruz de Cristo a gente vê, né, o discípulo amado, a mãe, e a gente vê a Maria Madalena. Ela não quis mais sair de pertinho do Senhor Jesus. E mesmo assim, em meio à dor, ela não deixou de honrar a Cristo. A palavra vai dizer pra gente que ela foi preparar as especiarias para ungir o corpo do Senhor Jesus. Eu vou dar as referências, tá? Para não esquecer, para depois cada um ler na palavra, né? Aos pés da cruz, ela está lá em João, no capítulo 19. Preparando as especiarias, ela está em Marcos, no capítulo 16, tá bom? Para que, né, cada um possa ler com o coração cheio deste amor, cheio desta gratidão e dizer: eu também um dia estava cativo das trevas e eu quero ser assim, grato como Maria, não sair do lado do meu Salvador. Cristo se tornou uma prioridade para Maria. No momento que ela pôde, ao amanhecer ali do domingo, ela correu para a sepultura de Cristo. E ela testemunhou a sua ressurreição. Isso a gente pode encontrar lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Então, amados, imagina isto. Era ela querer estar ao lado do Mestre. Eu vou tentar não chorar hoje. Ela queria estar ao lado do Mestre, mesmo quando na sua morte. Só que ela não podia estar lá no Shabat. Mas assim que ela pôde estar, ela foi. E isso é dizer: Cristo é a prioridade na minha vida. Então, é a gente dizer: Senhor, eu quero estar tão pertinho do Senhor. Eu não vejo a hora de ler um pouquinho da palavra. Eu não vejo a hora de orar para estar mais pertinho do Senhor. Eu não vejo a hora de adorar, de louvar. Então, e eu quero fazer isso quando? Eu quero fazer isso em todo o tempo. E eu quero que o Senhor seja uma prioridade na minha vida, de tal forma que a minha forma de viver,
o meu jeito natural de ser seja resplandecer a glória do Senhor onde eu estiver. Seja resplandecer o seu caráter, seja resplandecer a sua misericórdia, a sua bondade. Isso é a gente dizer: Cristo é minha prioridade. Eu quero viver tanto com Ele, que eu quero viver o tempo todo com Ele. Então, que a gente se firme em Cristo, que a gente busque esse amor, que a gente nesses dias de oração, que a gente reconheça: Senhor, se a minha alma, eu acho que não, né? Se eu estou com o Senhor e o Senhor me libertou e verdadeiramente eu sou livre no Senhor, e a verdade ela nos liberta, como nós falávamos ontem, a gente deixa de ver as coisas como sombras e a gente passa a enxergar a realidade. E Cristo é a verdade que nos liberta, como ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se ele nos libertou verdadeiramente, nós somos livres. Queridos, então, nossa alma ela foi curada, o nosso espírito está alinhado com o Senhor, o nosso caminhar ele vai ser reto, iluminado pela palavra de Deus, nós vamos ser revestidos com o poder do alto e nós vamos poder estar diante de qual cenário for do maligno implantado pelas trevas, que a gente não vai se render, e a gente não vai desistir, e a gente não vai brigar com pessoas, a gente vai enfrentar a maldade e a gente vai querer tanto, tanto, tanto por a gente saber o que é viver a liberdade em Cristo, que a gente vai querer que as pessoas conheçam essa liberdade em Cristo, que elas conheçam, e nós vamos batalhar por elas no mundo espiritual, com compaixão, para que a graça do Senhor, que já foi estendida para a humanidade, ela seja efetiva. Vamos batalhar contra o mal, vamos batalhar contra o mal, porque o nosso Redentor, ele vive, gente, ele ressuscitou, sabe, e a vida, a esperança, ele está conosco, e nós vamos chegar até o final do bom combate contra as trevas. Nós vamos estar do lado de Cristo, caminhando juntinho com Ele todo este tempo. Que a gente não perca o foco, que a gente não perca a estabilidade, que a gente não entre no piloto automático, que a gente receba a revelação, o fortalecimento do alto, que a gente tenha o discernimento espiritual, que a gente saiba que o Senhor Jesus, Ele vive, que nós tenhamos a certeza do amor do Pai por nós, que a gente tenha, como Maria, esta gratidão, que não quer sair do lado do nosso Redentor, que a gente não queira voltar para onde a gente estava, para as nossas prisões, que a gente tenha esta alegria de viver a liberdade, porque a gente sabe de onde a gente era, o que é estar preso pelas trevas, o que é ser oprimido pelas trevas, e quando a gente está livre, a gente não quer voltar. Quando a gente sai da caverna, a gente não quer voltar para a caverna de novo, a gente não quer voltar para os grilhões e ficar vendo só sombras. Quem não viu, vê a historinha de ontem, que nos fala um pouquinho sobre o mito da caverna de Platão e sobre a obra da cruz de Cristo, a obra da salvação, e que Cristo veio para libertar os cativos. Que a gente traga nos nossos lábios a cada amanhecer a nossa expressão de fé e louvor ao nosso Senhor, revestidos de toda a armadura espiritual para enfrentarmos o mal e a maldade. E, gente, e que a gente seja, de fato, neste tempo que estamos tratando aqui, né, nosso caráter, que a gente tenha retirado do ego, a soberba, a teimosia, que a gente viva uma novidade de vida, e assim como Maria, um novo parágrafo na nossa história com o Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, nosso Rei, vivo e eterno, por ter nos restaurado a alma com misericórdia. A Tua lealdade é grande. Que nós possamos fazer desse dia um memorial ao Senhor, honrando, viver dentro dos princípios de Deus,
dar bons exemplos e dar bom testemunho. Quem é de Cristo testemunha a vida de Cristo. É uma luz que acena. Vamos agradecer ao Pai, vamos orar neste momento. Pai, nós recebemos a misericórdia do amor do Senhor sobre nós. Nós somos filhos. No Senhor, o nosso espírito, a nossa alma são refinados. No Senhor, nós descansamos e temos confiança. No Senhor, nós liberamos o perdão e recebemos o perdão. No Senhor, nós temos as nossas feridas curadas e definitivamente saradas. Pai amado, no poderoso nome de Cristo, nós nos colocamos diante do seu trono de graça e de misericórdia, e a nossa vida está entregue ao Senhor, em quem nós confiamos. Nós sabemos que enquanto somos tementes e obedientes à sua palavra, o Senhor mesmo é para nós escudo e proteção, nós não seremos envergonhados, e os nossos pés caminharão firmes sobre a rocha e na luz do Senhor, e nós mesmos seremos luz de Cristo para os nossos irmãos, assim como o Senhor é para nós escudo e proteção. Nós agradecemos, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas por meio de Cristo, que morreu na cruz por nós. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu as trevas, venceu os espíritos malignos, venceu a morte e nos trouxe para a sua luz. Cristo é o nosso Senhor, Salvador e Redentor. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faz falta. Tudo é completo no Senhor, onde encontramos a paz. Pai amado, temos colocado a nossa confiança no Senhor e aguardamos pelo cumprir da sua vontade sobre as nossas vidas e nossas ações. Sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor, nos tira do lamaçal do desespero e do atoleiro da lama. Os nossos pés estão firmados na rocha que é Cristo e os nossos passos são guiados pelo Senhor. O Senhor tem colocado um novo cântico em nossos lábios, uma canção de louvor ao Senhor, nosso Deus, e muitas pessoas poderão testemunhar da sua grande bondade sobre nós. Declaramos que estamos no abrigo do Altíssimo e encontramos descanso debaixo da tua sombra, o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, é o nosso Deus e no Senhor nós confiamos. O Senhor nos livra das armadilhas, nos protege do mal, o Senhor nos guarda em sua proteção. Não tememos as investidas do mal, nem de dia e nem de noite, pois sabemos que o Senhor está conosco. E ainda que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor tem nos guardado. Com os nossos olhos contemplaremos a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem ordenado aos seus anjos ao nosso respeito, para que enquanto somos tementes ao Senhor e obedientes, Ele nos proteja onde estivermos, nos segurando em suas mãos, para que não venhamos a tropeçar, porque amamos o Senhor nos protege. Clamamos ao Senhor e o Senhor nos responde. O Senhor está conosco em meio às aflições. O Senhor nos livra e nos traz honra. O Senhor nos resgata e o Senhor nos mostra a sua salvação. Declaramos que estamos revestidos de toda a armadura do Senhor, recebemos discernimento espiritual do alto e permanecemos firmes contra todas as estratégias e maquinações do maligno. E nós vamos agora orar o Salminho 17, amém? Vamos orar no Senhor. Ouve, Senhor, a nossa súplica por justiça. Atende, Senhor, o nosso clamor por socorro. Escuta, Senhor, a nossa oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-nos, Senhor, inocentes, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova os meus pensamentos e durante a noite examinaste o meu coração. O Senhor me sondaste e não encontraste em mim caminho mau. Estou decidido a não pecar com palavras. Quanto ao modo de agir, segui os teus mandamentos, que me guardam de imitar as ações das pessoas cruéis e má. Os meus passos permanecem em teus caminhos, os meus pés não se desviam dele. Clamo a ti, ó Deus,
Sei que o Senhor responde. Inclina, Senhor, ouve a minha oração. Mostra-me, Senhor, as maravilhas do teu amor com o teu poder. Tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Protege-me, Senhor, como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. E vamos declarar neste tempo de batalha espiritual: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levanta contra nós em juízo é condenada, pois enquanto somos tementes e obedientes à sua palavra, o Senhor é para nós escudo e proteção. Queridos, que a gente tenha hoje então um espelho em Maria Madalena, que a gente tenha guardado o que é ser uma pessoa liberta, que quer caminhar com Cristo, porque agora as correntes não te seguram mais e você pode romper as barreiras do mundo espiritual, as fronteiras espirituais. Que a gente aprenda com a Maria toda esta gratidão, este amor, este companheirismo, que a gente não queira mais sair do lado de Cristo. Obrigada. Que em nome de Jesus você seja muito abençoado no Senhor e que as cadeias estejam se rompendo na tua vida, na tua família. Verdadeiramente somos livres porque Cristo nos libertou. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem curado a nossa alma. O Senhor tem restaurado dentro de nós a nossa personalidade, o Senhor tem restaurado o nosso caráter. Muito obrigada, Senhor, neste tempo em que nós estamos procurando melhorar para sermos cada dia mais parecidos com Cristo. Que vocês recebam fortalecimento sobrenatural do Senhor e vençam os desafios para a honra e glória do Senhor e resplandeçam gratidão. Que o Senhor abençoe a todos. Sopro do Espírito Santo, nuvem de glória do Senhor, coluna de fogo sendo colocada entre a gente e a perseguição do mal. Que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor os guarde do maligno. No nome santo de Jesus. Amém. Tchau, tchau, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Shalom, shalom.